Olá, caros alunos do curso Técnico de Agrimensura. Essa será a nossa sétima aula e nós trabalharemos tanto com a geração de modelos hipermétricos e em três dimensões no QGIS, quanto estaremos gerando ah, curvas de nível a partir de carta topográfica registrada ao projeto, para também gerar modelos em três dimensões dentro do projeto do QX. Para tanto, acesse o programa do Microsoft Teams, onde temos a nossa sala da disciplina. Vá até o turma geral do processamento de dados, clique em arquivos e busque pela pasta aula 7, né? Clique aqui na pasta aula 7 e depois clique em baixar. Lembrando que ele aparecerá dois recados para nós, um quando se inicia e outro quando termina. Obviamente que para facilitar esse processo, eu já previamente fiz o download na minha máquina e sempre lembrando que esses dados eles vêm em pasta downloads. Então eu venho aqui, clico sobre ele, dou um comando Ctrl X, venho em computador, né? C dois pontos, venho em processamento de dados espacial e colo aqui o pasta aula 7. Posteriormente a isso, eu tenho que fazer uma descompactação desta pasta. Então eu venho, clico com o botão direito do mouse, clico em extrair tudo. Lembrando que toda vez que nós fazemos a extração dos arquivos, nós precisamos, infelizmente, proceder com o encurtamento do acesso aos arquivos. E como nós fazemos isso? Nós vamos, damos dois cliques, depois dois cliques na pasta aula 7, temos aqui os arquivos. Então, eu devo voltar aqui, dar um Ctrl X, ok? Um nível acima, Ctrl V. Quando eu procedo com este comando, eu percebo que uma vez que eu dou dois cliques, eu já adentro as pastas, né? Aula 7. Então você vem aqui em aula 7, dá um Enter, ele iniciará o processo de carregamento do seu projeto, né? Para também evitar perder tempo, eu já previamente fiz esse processo, né? E vocês perceberão que esse projeto será mais ou menos semelhante ao que nós procedemos na última aula, né? A única diferença é que agora eu tirei a carta do IBGE e inseri uma carta do IGC que previamente fiz o registro dentro do projeto. Então aqui, e também tirei o shapefile do formato do Vale do Paraíba e do estado de São Paulo, né? Então, o primeiro aspecto que devemos proceder aqui, vocês percebem que ele está aqui marcado como pseudo-mercator. E isso está acontecendo porque eu inseri essa carta, né? E essa carta, desculpa, essa cena do satélite Landsat, eu busquei aquela com o menor tamanho possível. Então, ela está apontando aqui para o hemisfério norte, né? Então, eu venho aqui em projetos e altero a propriedade do projeto. Altero ele para o datum 32723, que é o UTM-23 Sul, né? Eu aplico, dou um OK, e aqui agora eu tenho o datum correto para ser trabalhado. UTM, Universal Transverso Mercator, no elipsoide, no datum WGS 1984. Pois bem, um dos primeiros aspectos que eu quero mostrar para vocês é essa carta do IGC. E devido ao processo de registro dessa carta, ela ficou com um baixo é, fator tecnológico, desculpa, um baixo nível de resolução em função do processo de registro. Todavia, nós podemos ver que aqui nós temos uma curva de nível. E é justamente aqui que nós vamos trabalhar mais adiante. O primeiro passo que nós vamos trabalhar é gerar, a partir desse modelo SRTM, que nós já estamos trabalhando e sabemos onde fazer o download, a partir do site
do Topodata, do INPE, gerar um modelo ipsométrico, ou seja, lembrando que ipsometria nada mais é do que a demonstração do relevo através da rampa de cores. Então, para tanto, né, eu posso inclusive desselecionar a carta, a cena do Landsat 8, que estava aqui por debaixo, apenas para uma referência com relação ao Vale do Paraíba, e eu posso dar aqui dois cliques em SRTM São José dos Campos. Você percebe que aqui eu tenho estilo, eu tenho transparência, que são as bases que eu posso trabalhar com os dados raster. Então, você deve selecionar aqui banda simples falsa cor. E essa banda simples falsa cor, você vê que ele abre um menu ligeiramente diferente daquilo que nós normalmente nós temos. E aí então é o importante que nós selecionemos, né, a base de elevação. Eu tenho aqui a base de elevação já previamente feito o download, mas o de vocês muito provavelmente não terá. Para realizar o download, né, dessa rampa, né, que temos batimetria e temos declividade, nós devemos vir aqui em nova cor da gradiente. E aqui você deve procurar por CPT City, né? Você clica aqui nessa barra CPT City e dá um OK. Ele vai abrir uma segunda janela. Neste caso, essa janela, lembrando que ela é uma janela online, e a partir daqui você deve procurar pela base, né, de elevação, né? Do inglês, ele muito provavelmente esteja relacionado com elevation. Né? Então aqui você vê que ele tem modelos batimétricos, ou seja, nós temos temperatura e temos topografia. Topografia é justamente aquele que nós vamos utilizar, que é o gradiente de cor, né? E o que nós vamos utilizar é o chamado elevation. Então você dá um OK e aí você dá um nome. Eu gosto sempre de colocar a elevação em português para que a gente, no caso de dificuldades, né, alguns alunos têm com tradução, que a gente não se perca, né? Lembrando que por instinto você sempre coloca C cedilha, acento, mas nesse caso é sempre bom evitar esse tipo de pontuação dentro do QX, né? Então coloca um OK e aqui você vê que ele tem uma rampa de cores. Essa rampa de cores é, na prática, aquilo que será representado dentro desse modelo de elevação. Antes de proceder, eu vou fechar aqui e vou mostrar para vocês que eu tenho dois números distintos. As cores escuras estão para as cotas mais baixas e as cores mais claras estão para as cotas mais altas. Isso aqui nada mais é do que a amplitude em termos de altitude que nós temos na carta topográfica. Então, ela vai de 548,16 metros, né, de altitude até 890, né, 69 metros. A partir daqui, então, nós podemos novamente retornar a, ao menu raster para darmos prosseguimentos ao processo de transformação desse modelo, né, que está em tons de cinza e branco, né, para uma rampa de elevação ipsométrica de elevação. Pois bem, então, lembrando que nós devemos selecionar, né, banda simples e falsa cor, e também nós devemos selecionar elevação, conforme nós vimos aqui, né, na aula, no vídeo anterior. Né? Então, você pode selecionar, né, o quartil, você pode ir selecionando, né, rampas, né, o que, de uma forma geral, ele não é indicado. Sempre interessante é você deixar, né, de fato, os valores originais. Uma hipótese. Você pegou aqui, adicionou aqui e percebeu que você está deformando o processo.
Na prática, se você alterar, né, e voltar para a elevação, você percebe que novamente nós temos ah, uma retomada, né, do gradeamento de altitude. Clicou de novo? Ok, você vai lá, clica em qualquer outro e volta aqui em elevação. Você percebe que eu tenho tanto o elevation quanto o elevação, porque eh, previamente já havia feito o download. Pois bem, então a partir daqui nós podemos clicar em aplicar e a partir daqui eu tenho, né, a hipermetria. Obviamente que você pode fazer uma edição, você pode pegar a base do IBGE e fazer uma edição conforme você acha mais interessante. Então você pode, inclusive, construir a sua rampa de coloração. O importante agora é que nós podemos ter uma visão em três dimensões dessa área. Como nós fazemos isso? Através de a instalação de um plugin dentro do sistema, que é o chamado QGIS 3JS, né? Melhor a gente digitar isso aqui, que fica mais familiar. Então, você vem em complementos, gerenciar e instalar, né? Espera carregar essa busca de repertórios desses plugins, e aí que você coloca em tudo. E aí você digita QGIS 2, 2, né? Aqui você já percebe que ele aparece para mim aqui, né? THREEJS, QGIS 2 3JS. E a partir daqui você pode instalar e depois fechar. No meu caso, isso já foi instalado previamente, né? Então aqui, muito provavelmente, onde está reinstalar complemento, no provavelmente você está em instalar complemento. Então você clica nele, né? E depois você clica em fechar. Eu vou reinstalar esse complemento, porque pelo menos ele zera as configurações que eu previamente realizei dentro da configuração desse modelo, dessa visualização em três dimensões. Pois bem, uma vez finalizado, né? Uma vez finalizado, eu posso fechar e você perceberá que aqui ele aparecerá esse botão, né, disponível para você dentro do QX. Caso porventura isso não apareça para você, ele não fique disponível aqui, né, esse botãozinho novo desse modelo 3D, você pode vir aqui em complementos, gerenciar e instalar complementos, e depois você vem aqui em instalados. Né? E no instalado é tudo aquilo, né, que você tem na sua máquina, né? O meu ele está com alguma dificuldade de carregar. Vamos observar. Vamos ver, vou fechar aqui, vou abrir novamente. Né? Vamos observar novamente. Vamos lá, instalados. Ok, eu estava esquecendo de pagar aqui o buscar. Quando eu clico instalados, aqui está ele, né? Ele deve estar selecionado, né? Se o seu não estiver, você clica aqui, né? Seleciona esse objeto, né? E fecha. Nesse caso, você vai ter que fechar o seu sistema e abrir novamente, ok? Aí eu clico então no visualizador 3D. É importante que você deixe selecionado aqui o 3D Viewer, né? DAT GUI, e você deixa aqui, né, o SRTM, São José dos Campos, que é justamente aquele que procedemos com ah, o SRTM de elevação. E é muito importante que você venha aqui em Words. Esse Words é onde você regula o exagero vertical. Se você deixar 1.5, eu vou deixar justamente aqui, em geral eu passo aqui para um grid space um pouco mais pronunciado, né, da reamostragem dele, e clico em Run, né, que é correr, processar. Em alguns casos, ele manda uma mensagem perguntando em qual navegador você deseja abrir o modelo tridimensional. Né? Em outros casos, ele faz a abertura automática.
Então vamos observar como eu reinstalei esse sistema. Vamos ver, ele abriu automático, no meu caso. No caso de vocês, eu sempre costumo abrir com o Google Chrome, se você tiver na sua máquina, pois ele é um pouco mais leve. E aí, então você vê que com o botão central do mouse você chega próximo do modelo tridimensional. Segurando o botão direito do mouse, você, né, faz ah, um, um controle sobre a tela e clicando e segurando com o botão esquerdo, você arrasta para a direita e para a esquerda. Você percebe que ele está, né, no modelo tridimensional, porém o exagero vertical dele está muito baixo, você consegue ver bem tímido a forma do relevo. Então, o que que eu vou fazer? Alterar esse exagero vertical. Posso fechar. Então, eu vou clicar aqui. Eu vou voltar para cá, né? Para ver se melhora o processamento, né? Se ele fica um pouco mais rápido. Volto aqui em Word e eu vou alterar o exagero vertical, por exemplo, para 5. E vou retomar aqui em DEM. Observe se está em 3D Viewer e peço para correr. Processou agora um pouco mais rápido. E aqui eu consigo ver que basicamente o exagero vertical dele já auxiliou no processo de uma visualização em 3 dimensões da área de estudo. Então, aquelas curvas de nível que nós geramos na aula passada, ela é justamente para que a gente tenha, né, uma visão até relativamente interessante, né, do modelo, né, das curvas de nível, como ela se fecha sobre o modelo, mas esse plugin de visualização em 3D, eles nos oferece uma grande vantagem, que é visualizar o terreno tal qual ele é. Obviamente que conforme maior o exagero vertical, quando você vem em Word, vamos passar, por exemplo, para 8, vamos processar para ver mais ou menos como que ele fica. Conforme maior o exagero vertical, também ele vai deformando, né? Ele vai tornando o objeto um pouco menos, digamos assim, um pouco menos preciso, não é? Quando nós observamos um modelo tridimensional, ok? Então, isso aqui é a primeira forma que nós temos de gerar uma hipermetria. Obviamente que tem vários tipos de rampas diferentes e que nós podemos fazer a sua utilização, tá? Editando essa rampa de coloração. De uma forma geral, quando nós temos áreas de oceano, nós deixamos o azul para a área do oceano e tudo a partir de 1 metro nós procedemos em alterar a rampa de coloração. Né? Então, vamos agora prosseguir para a geração de um DEM, ou seja, um modelo digital de elevação, a partir da carta topográfica. E como basicamente podemos gerar esse modelo tridimensional a partir da carta topográfica? Isso, para tanto, nós devemos obviamente selecionar a carta topográfica e você vai ver que, infelizmente, devido ao processamento, ele não ficou tão preciso assim, né? Ele não ficou tão, digamos que com uma acuicidade visual interessante, né? Porém, dentro da própria pasta aula 7, eu deixei essa carta 2GC, né, que está aqui esse código aqui, ó, SF23YD2ISOB, e você consegue observar essas curvas de nível ah, com uma maior clareza, com uma maior acuicidade. Então, eu estou processando aqui, estou abrindo essa carta para que a gente consiga ter uma boa referência para gerar as curvas de nível. Então, aqui eu tenho, né, a carta e você observa, né, que inequivocamente aqui a resolução ele fica bem melhor do que no próprio QGIS. Então, eu vou selecionar a mesma área tanto para o QGIS, né, eh, quanto para o visualizador de imagens aqui do Windows. Então eu vou deixar nesse quadrante aqui que tem um topo de morro muito bem definido aqui. Né? Então eu pego, né, volto aqui, né, na carta topográfica e percebo que esse aqui é o topo de morro. Só para a gente ter uma noção, essa carta topográfica ela tem a sua projeção UTM, né, fuso 23,
e a equidistância é de 5 em 5 metros, né? Então, aqui eu tenho essa curva de nível 600, então 605, 610, 15, 20, 625. E o topo do morro, 629. É o mesmo caso daqui. Lembrando que todas a linha aqui tem a mesma cota altimétrica, ok? Porque ela tem uma equidistância, né? E também tem uma cota já definida. Então, pois bem, uma vez compreendendo isso, vamos iniciar o processo, né, de gerar em 3 dimensões esse morro. Esse caso aqui são especiais para aquelas pessoas que precisam, por exemplo, trabalhar com perícia e precisam extrair, fazer um modelo digital a partir dessas cartas topográficas do IGC, né? Então, como que nós fazemos isso? Nós vemos aqui em Shapefile, né? Criamos um shapefile. E esse shapefile não deve ser linha, porque não necessariamente você vai sempre fechar a curva de nível. Tecnicamente, as curvas de nível sempre se fecham em si só. Todavia, não é esse caso, porque a carta é demasiado extensa. Então, eu venho em linha, seleciono o SRC do projeto, ok? E dou um nome aqui, eu vou colocar aqui nível, né? Underline IGC, né? IGC, dou um ok, ele abrirá uma segunda pasta, né? Venho aqui nesse caso, né? Na pasta computador, C2 pontos, processamento de dados, aula 7, e vou colocar aqui nível IGC, né? Ponto .shp, minúsculo. Dou um salvar. E a partir daqui eu tenho o nível IGC, né? Aquilo que eu estou trabalhando. Previamente eu vou selecionar aqui, dar 2 cliques sobre o nível IGC, vou vir em estilo, né? Linha, eu vou deixar ela escura e vou deixar aqui 0,36 e vou aplicar, dou um OK. E agora eu preciso editar, nesse caso, a cota Z, né, que é o valor de Z. Então, eu preciso dar 2 cliques, desculpa, um clique com o botão direito do mouse e vir aqui em a tabelas de atributos. Depois de tabela de atributos, eu venho, clico aqui em alterar modos de edição, né? E aí, então, eu venho aqui em novo campo. Em novo campo, eu coloco Z, né? E coloco aqui, né, que é a cota, ok? Da carta topográfica, né? Z. E aí, então, eu tenho que colocar número inteiro, porque é dessa forma que a carta topográfica trabalha. E comprimento eu deixo 4, porque de uma forma geral, né, aqui, essa região, ela ultrapassa 1.000 metros. Não é o caso que está na casa de 600 ali aproximadamente. Porém, é sempre interessante que se deixe aí um comprimento do número inteiro, né, um pouco mais alongado. Dou um OK, ele parece o cota Z, né, e depois eu vou atribuir esse valor, ok? Dou um salvar e clico aqui novamente para sair da edição vetorial e posso fechar, ok? A partir daqui nós podemos iniciar então a edição, né? Então eu venho aqui, clico na edição, eu vou me abster a fazer apenas essa região próxima aqui para que nós consigamos dar mais dinâmica para o vídeo, ok? Então eu vou dar um zoom aqui, eu sei que sempre essa linha mestra aqui em negrito, ela é a curva mestra, né? A quinta, né? Dentro da equidistância. Clico aqui em adicionar feição, né? E vou iniciar o processo de digitalização. Então, eu clico o botão esquerdo sempre em cima, né? Da cota. O botão central do mouse eu arrasto, né? A tela e vou fazendo a cota de 600 metros. Quando eu finalizar essa cota de 600 metros, ele vai perguntar para mim aqui o identificador dele e também, consequentemente, ele lá perguntar também, né, o sistema irá questionar um pouco sobre qual é a cota altimétrica. E nesse caso aqui, é a cota de 600 metros, né? É a cota que nós estamos trabalhando de 600 no caso.
Então, vamos dando prosseguimento. Você vê que quando você precisa fazer esse tipo de curva de nível, né, ele é extremamente trabalhoso, é extremamente trabalhoso. É por esse motivo que, de uma forma geral, o primeiro, a primeira geração de curva de níveis que eu sempre faço é através do SRTM. Então, eu clico com o botão direito do mouse, né, identificação 1, cota 600. Então, eu tenho a primeira curva gerada em 600. Como eu disse, eu vou me ater apenas a esse topo de morro, porque esses trabalhos são extremamente árduos, né, e extremamente complexos e muitas das vezes chatos de se fazer. Porém, são trabalhos que muitas vezes vocês vão se deparar com a necessidade de gerar essas curvas de nível a partir da carta topográfica. Se aqui é 600, aqui a distância é 5, aqui é 605 metros. Então, nós vamos iniciar aqui novamente também, né? Sempre com o botão esquerdo do mouse. Chegou ao final, arrasta a tela. E vamos dando prosseguimento nela, né? Botão esquerdo do mouse. Sempre o botão central é aquele que arrasta o zoom panorâmico. Então, essas áreas de topo de morro são aquelas que bem ilustram aquela, aquela regra básica é, que nós temos, que as curvas de nível sempre se fecham em si mesmo. Né? Pois bem, botão direito do mouse, 605 da cota altimétrica. Pois bem, é, dando prosseguimento, eu vou cortar a parte do vídeo na qual eu vou fazer todas essas curvas de nível e vocês devem fazer, ok? Sempre selecionar essa parte. Então, né, eu finalizo a segunda cota, né, 600, 605, essa aqui é 610, né? Inicio aqui a terceira curva de nível, 610, 15, né? Então, vamos iniciando a curva de nível de 615, sempre com o botão esquerdo do mouse. Vou parar o vídeo até que eu chegar ao final dessa curva de nível. Aqui eu estou chegando, né, ao final, né, dessa curva de nível, botão direito do mouse. Ah, esqueceu. Não faz mal. Conta 600, 605, 610, 615. Então, e deu curva de nível, 615 metros. Dou um OK. Vou iniciar, né, aqui a cota de 620. Vou parar o vídeo para não demorar muito. Já chegando aqui próximo ao final, finalizo a cota 620, lembrando que sempre Z cota, né, o valor da altitude, e agora eu vou fazer a 625 e a 629, né? Então vou dar prosseguimento, clicando sempre com o botão esquerdo no mouse. Vamos chegando aqui próximo, né, do 625, 625. E por último, eu vou circular aqui, esse aqui que é o 629. Pronto. Pois bem, uma vez finalizado essa região aqui, que é justamente aonde eu quero estar editando, gerando um modelo tridimensional a partir das curvas de nível, né, em duas dimensões, eu salvo isso aqui e saio da edição. Se eu desseleciono aqui a carta e deixo selecionado, né, apenas a minha curva de nível, eu percebo que eu tenho aqui, né, no caso, as curvas de nível. Se eu deixar selecionado, né, e vir aqui e clicar sobre ele, né, então se aqui é 600, 600 aqui é 615. Vamos ver se ele dá aqui 610, né? Desculpa. A próxima é 615 e a anterior 605.
né? E esse pequeno traço que eu fiz aqui é o 629, se eu não estiver enganado. Justamente ele. Então, quando eu clico aqui, a cota Z, ele está gravado. Porém, para que eu gere, né, um modelo tridimensional específico sobre isso aqui, eu preciso processar essas linhas, né, que são as curvas de níveis, né, e que estão basicamente representando aqui a minha curva de nível. Então, o que eu devo fazer, né, se vocês perceberem, eu tenho essa ferramenta aqui que é raster. Então, se eu desselecionar ela, clicar com o botão direito do mouse aqui, ele não, infelizmente, não está indo. Eu não sei se é por causa da gravação do vídeo. Você tem que ter aqui selecionado essa ferramenta, que é a ferramenta Raster. Ok? Vamos ver. Agora foi aqui, ele travou, né? Ó, agora eu vou colocar novamente aqui, vou clicar aqui, botão direito. Então você tem que ter selecionado essa ferramenta Raster, né? Então ela tem que estar disponível e nós vamos utilizar essa ferramenta, que é a chamada ferramenta de interpolação. Então, você clica sobre ela. Clicando sobre ela, ele vai abrir essa essa grade para gente, né? Essa nova janela. Então, o que nós queremos tornar? Qual camada vetorial que nós queremos transformar? É o nível IGC, né? E atributo é a cota Z. Eu adiciono aqui, né, a cota Z, né? E eu coloco estrutura linear. Se fosse só pontos, eu colocaria estruturas de ponto. Tem como fazer também, mas estrutura de ponto não fica tão bom assim. E você deixa nível em cota Z, ok? E a partir daqui nós vemos na aba saída. Nessa aba saída, nós deixamos, né, a interpolação triangular e podemos deixar tudo em default, tudo automático, ok? O que nós precisamos fazer é definir o arquivo de saída. Então, nós vamos aonde? Justamente no computador, C2 pontos, processamento espaciais geodésia, aula, aula 7. Eu vou deixar o nome aqui 3D, né? 3D underline IGC. Só para a gente ter uma noção da onde a gente tirou esses dados. E clico em salvar. Quando eu clicar, né, aqui e processar, ele vai fazer a geração desse modelo. Então você percebe que inicialmente o SRT tinha exatamente esse formato. O interessante é que ele gera essa imagem. Quando eu clico aqui sobre essa imagem e clico aqui em informações, eu percebo que ele vai fazendo o quê? Ele dá a cota altimétrica, né? Aquilo que eu defini a partir daquela curva de nível. Ele faz uma interpolação, né? Você vê aqui que ele vai interpolando os dados. Aqui sempre ele tem o valor, né? Esse valor da banda 1 é o valor justamente do IGC, né, que nós geramos a curva a partir daquela carta topográfica. Aqui eu posso fazer exatamente, ó, que eu tenho 620, 626, a cota máxima, eu posso exatamente dar dois cliques, né, vir aqui em banda simples falsa cor, colocar a elevação, né, classificar ele aqui como contínuo, aplicar e dar um OK. E aqui eu também terei esse modelo em rampa de cor. Se você quiser testar também um modelo tridimensional, eu acho que é uma boa ideia. Então, nós podemos vir aqui, né, em QGIS2 3JS. Eu vou colocar aqui na posição original onde ele estava outrora, né? Vou colocar aqui, pronto, né? Onde a gente estava trabalhando antes. Não necessariamente você precisa estar alterando isso, eu só fiz isso por voltar ao padrão inicial do sistema. Clico aqui no QGIS to 2DS, deixo em data aqui, e nesse caso aqui eu venho em DEM e busco o 3D underline IGC, que era justamente aquilo que nós estávamos trabalhando. Né? Venho aqui no exagero vertical, posso deixar 8 mesmo e rodo, né? Em processo. Né? Ele, ele gerou algum aqui, o exagero está muito alto no caso aqui, mas aqui, né, ele está até sensível, mas aqui nós conseguimos ver que ele gerou esse modelo tridimensional. E o porquê que ele ficou esse exagero muito elevado? Porque no caso é uma região muito pequena que nós estamos imaginando, mas a partir disso aqui você percebe que ele também
gera esse modelo tridimensional. Vamos diminuir o exagero vertical apenas para ver como ele fica, né, se ele fica mais suave ou se ele vai continuar procedendo nessa coluna, né, nessa coluna grande. Mas essa coluna grande é natural, porque nós temos uma área muito pequena, né? E quando você processa isso, geralmente o SRTM é uma área demasiado extensa, né? Então vamos colocar exagero 4, né? IGC. Ainda assim ele procedeu aqui, né? Nesse, nesse, nessa coluna demasiado extensa. Mas isso aqui é em função da área, né, ser muito limitada. Então você percebe que esse foi o modelo tridimensional que nós geramos, né, a partir da curva de nível, né? E você pode fazer isso, obviamente, com grandes extensões, né? Vou fechar aqui e, inclusive, você pode gerar uma curva de nível a partir daqui. Como você faz isso? Vem, né, em raster, extrair contorno, né? Eu vou deixar aqui a equidistância, no caso, né, de 1 metro, né? Fazer uma equidistância mais estreita, né? Clico aqui, vem em computador, C2 pontos, processamento de dados, né? Processamento de dados. Eu vou colocar nesse caso aqui nível, né? Nível, opa, nível, underline, né? A7, né? Que é aula 7.shp. Venho aqui, né? Coloco o atributo de elevação, dou um OK, o processo foi concluído e ele gera a curva de nível a partir dessa cena que nós criamos, desse modelo a partir da curva de nível. Pois bem, nós chegamos ao fim da nossa sétima aula. Agradeço a todos vocês, um abraço e até mais.